Bola em Família vai pegar a BR-232, vai passar por Gravatá, Bezerros, Caruaru e vai chegar em Santa Cruz do Capibaribe, que não é só a capital da Solanca. Santa Cruz do Capibaribe, o futebol de Santa Cruz do Capibaribe é muito rico em causos. Um desses causos envolve a Copa do Mundo de 1950, que o Brasil todo chorou. Com a Copa de 50, o Brasil sediou, jogou a final do Maracanã contra o Uruguai. Todos achavam que o Brasil já antecipadamente já seria campeão, mas o Brasil perdeu o jogo, o Uruguai foi campeão e o Maracanã ficou calado. 200 mil torcedores lá ficaram em estado de uma tristeza geral, menos em Santa Cruz do Capibaribe, e Lenivaldo vai explicar o porquê Santa Cruz não acompanhou o resto do Brasil e chorou a perda do título mundial, que seria o primeiro título do Brasil. Nessa época eu tinha 10 anos de idade, 1950. Santa Cruz era uma vila que pertencia ao município de Taquaritinga do Norte, tanto Santa Cruz como Turitama, que fica perto. E não tinha nem 5 mil habitantes ainda, era 3 mil, 4 mil, diferente do que é hoje. E rádio, a gente contava no jeito, parece que tinha 5 rádios, havia 5 rádios nessa agora, aqueles rádios Philips, grande, de válvula, e funcionava a bateria, e voltava, que era transmitindo o jogo, daqui a pouco desaparecia a voz, voltava, era aquela confusão. E o Brasil jogava contra o Uruguai. E havia no local, a gente chamava o gabinete de Otávio. Otávio era o Otávio Limeira Alves, dá o nome ao estádio do Ipiranga, hoje da Santa Cruz, e tinha sido um dos fundadores do Ipiranga, e o terreno onde funcionava o campo do Ipiranga, como era chamado, tinha sido doado pelo pai dele, era um próximo empresário de descansamento de algodão, de agave, etc. E lá ele jogou no Ipiranga, ele e o irmão dele, Mário, que era professor, mas ele teve uma paralisia e terminou morrendo em cima de uma cama, não se mexia, sei lá tudo. Mas ele era muito bem tratado, havia uma dependência junto da casa dos pais dele, sei lá tudo, e 24 horas no ar, sei lá tudo. Sempre tinha gente, ele ficava consta, sempre tinha gente acompanhando, conversando, falando de política, futebol e tudo, principalmente futebol. Ele criava, por exemplo, o incentivo para a meninada jogar. Todo domingo já ia perfilar lá no quarto dele, o time do Encarnado e o Verde. Jogava, depois voltava, trocava de roupa, deixava lá, etc. Quer dizer, ele continuava apaixonado pelo futebol. E nesse dia do jogo contra o Uruguai, pouca gente sabia disso, as informações chegavam lá muito devagar, só quem tinha rádio, muita gente não tinha ido para os lugares onde tinha rádio, tudo. E jornais já viam também, mas um certo atraso. E nessa decisão, muita gente apareceu lá e ficou superlotado o quarto dele, que era um quarto bem amplo, não era só um quarto, era uma dependência muito bem aparelhada. E ele mandou colocar uma girândola na frente do local onde ele morava, para festejar a conquista da Copa do Mundo, que era tida como certa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, na América do Sul, em toda parte. O Brasil tinha todas as condições, vinha ganhando de todo mundo, e o Uruguai não tinha tempo para encarar o Brasil. Mas aconteceu... Esqueceram de combinar com Tídia, mas vamos lá, a Santa Cruz do Capibaribe. Aconteceu o contrário, o Brasil, que jogava por um empate, estava ganhando de 1-0, levou um empate e levou o gol que fez a Copa do Mundo e bateu lá no Uruguai. E ficou aquele murmúrio, e todo mundo lamentando, mas
discutindo, e passamos mais de uma hora com aqueles comentários que todo mundo conhece, quem acompanha futebol sabe. Rapaz, fulano, rapaz, deixaram Bigode, Barbosa, não sei o que, começaram a aparecer os culpados, segundo os comentários do rádio, né? Porque ninguém tinha visto o jogo, só tinha rádio. Não havia televisão ainda no Brasil. E, lá para as tantas, lá vai aquele. E esses fogos, o que a gente faz? Devolve ao fogueteiro, seu barco, esse negócio todo. Não, já fui pago. Ninguém ia guardar fogo, para quê? Teve uma explosão dentro de casa. Aí um Raimundinho, havia um trio de gaiato, como todo lugar tem esse tipo de gente, era Raimundo Balbino, Raimundinho, ele disse, tá na coisa, soltar, botar fogo, você tudo, pra que isso? Aí daqui a pouco foi um tiroteio, aquela girando, em Santa Cruz, aí todo mundo, toda pressão, muita gente correndo, essa toda, festejando, pulando de alegria na rua, na avenida, chama Rua Grande, ainda hoje é popular Rua Grande, mas o nome oficial é Avenida Padre Zuzinha. Já foi Manuel Borba em homenagem a um governador de Pernambuco. E aquela festa, todo mundo pulando no Brasil, campeão, com os fogos. Mas ele tinha sido o contrário também, era o Uruguai, campeão do mundo. Quer dizer, Santa Cruz do Capibaribe foi, em todo o Brasil, deve ter sido a cidade que comemorou a Copa conquistada pelo Uruguai. Por causa dessa brincadeira, dessa extravagância desse tipo curioso da cidade. Raimundinho, que formava um trio lá de gaiatos, e festejou. Essa coisa ficou na história da cidade. A maioria das testemunhas já não estão mais para contar a história, como eu aqui, mas a história passa de geração em geração. E Santa Cruz entrou na história do futebol por aí.